parte da tua bênção que vem permeada com deformidades. Então Deus não vai atender. Ele não vai alisar, Deus não alisa pecado, Deus conserta, Deus tira, Deus trata, Deus cura. Então, se não houver alguém que mostre isso, que existe um tempo certo de Deus para cada um, e aí começa aquela coisa de campanha, puxa, nessa campanha eu consegui, por que você não conseguiu? Você é mais pecador que eu? Não, é que Deus tem um propósito diferente. Então, não dá para rotular aquilo que é individual. E é o que infelizmente tem acontecido hoje. A grande maioria das vezes que a gente vê, né, eu atendo pessoas que estão na igreja, mas estão machucadas. E a grande maioria me padronizaram, me rotularam, não me acharam, me puseram na multidão. E Deus não coloca ninguém na multidão. Deus trata cada um de forma individual e de forma diferente, de forma maravilhosamente íntima e detalhada. É o olheiro mesmo, e o barro, aquela coisa que ele vai fazendo os detalhes de cada um. Quando nós colocamos isso numa série, numa produção, é do homem, não é de Deus. A palavra do Senhor diz assim, num texto maravilhoso que está em Mateus capítulo 18, outro dia você estava conversando comigo a respeito, diz assim no versículo 10, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então é aquilo que eu sempre falo, né? Os pastores naquela época, infelizmente, como os pastores dos nossos dias, uma boa parte deles, eles não estão interessados na ovelha em si só, mas estão interessados na lã da ovelha. Porque, claro, se você olhar no sentido histórico, cultural, a lã valia muito mais do que a própria ovelha. Exatamente. Esse pastor não. O pastor que vai atrás da ovelha perdida, ele está preocupado com a ovelha e não com aquilo que a ovelha possa produzir, ou com aquilo que a ovelha possa dar, ou com aquilo que a ovelha possa oferecer, mas ao contrário, é ele quem está atrás daquela ovelha perdida. E só para a gente lembrar da história, uma ovelha perdida não valia de nada, porque ela se feria facilmente, a ovelha não tem garra, a ovelha não tem, naturalmente falando, ela não tem uma autodefesa, ela não tem garra, ela é frágil, não tem dente, ela é frágil, é um animal muito sensível. Então, um pastor deixando as 99 por causa daquela, significa que ele está apostando, desculpe o termo, mas apostando tudo em função daquela ovelha. Tremendo. Por causa daquela ovelha. Né? E isso é muito sério. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus é esse pastor. E eu não posso ser servo de um pastor desse nível, tendo um outro entendimento sobre a ovelha, né? Então, eu achei tremendo, você deu uma palavra um dia desse, eu achei tremendo essa história da ovelha, da forma que você colocou, ficou muito claro quando você falou das duas parábolas, que elas estão em diferentes formas, dizendo a mesma coisa, que uma está no monte e a outra está no deserto, mas para mim isso tem um peso tão grande, e demonstra tão claramente a necessidade da igreja de buscar a ovelha perdida, porque obviamente que quando as parábolas foram faladas de formas diferentes, ela quis deixar assim uma mensagem de que a ovelha do monte, ela é um tipo de ovelha que é diferente da ovelha do deserto, sem dúvida nenhuma. A ovelha, quem está no monte cria músculo, quem está no monte fica forte, porque a própria anatomia do lugar, sabe, faz com que você crie músculos, que na minha opinião são os líderes. Criaram músculos espirituais para estarem onde estão, receberam unção, receberam uma série de coisas. A ovelha que está no deserto é a frágil, a que está desnutrida, a que está ali sem comida, a que está exposta ao vento, ao frio, ao calor.
Então ela tem uma saúde espiritual mais frágil. Então a gente pode colocar essa ovelha do deserto como aquela ovelha, vamos dizer os membros, vamos dizer as pessoas que estão querendo se alimentar. Então existe a ovelha do monte e a ovelha do deserto. A do monte, ela pode sim, se não perceber, matar a ovelha muito mais fácil do deserto. Por quê? Porque a mais forte sugou a mais fraca. Mas as duas são ovelhas. O duro é que a ovelha do monte, ela acaba não percebendo que ela também é ovelha. Porque ela está no monte, ela pode se achar mais que aquela ovelha que está no deserto. Mas ela está ali para a mesma coisa que todas as ovelhas estão. Buscar a estatura do varão perfeito. Mas como ela está no monte, ela acha que a estatura dela já está boa, né? E mal sabe que começou ali. E a responsabilidade é muito maior. Então eu acho que esses erros que acontecem no dia a dia da igreja está afastando demais de gente. Eu acho que essa coisa que estão falando de avivamento, nós estamos no momento do avivamento. Gente, é um avivamento meio falso, meio fictício, meio raso, ele não tem conteúdo, porque as pessoas não conhecem a essência de Deus, porque quando você conhece a essência de Deus, você não precisa provar a sua santidade na roupa, no nosso caso de mulheres, no brinco, no batom, no caso de vocês em barba, enfim, você não precisa nada disso. Você está proibindo a barba? Não estou proibindo nada. Para mim vale tudo, desde que Deus esteja em tudo, vale tudo. Mas é que tem essa coisa, eu né? Sei, tem igreja que pode com barba, tem igreja que não pode. É que é assim, existem lugares, eu por exemplo já fui pregar em alguns lugares que eu tinha que pregar, não que eu escolhesse estar na plataforma, né, dependendo da perfil de igreja, chama plataforma, chama palco, chama púlpito ou chama altar, né? Então, dentro dessa lógica, como eu tinha barba ou cavanhaque, eu não poderia pregar lá, eu tinha que pregar no nível de piso. Eu achava até melhor, nunca gostei mas disso. isso tem cabimento. Então, mas por quê? Porque eu tinha barba. E você sabe que, eu acho que eu te falei isso aí outro dia, eu fui pregar uma vez numa cidade do interior, e assim, bem tradicional, sabe? Mas eu fui tão assim de bem comigo, com a vida, preparei uma palavra gostosa, estudei para que Deus pudesse me usar da melhor forma que quisesse, enfim, né? Aí cheguei lá, só que eu esqueci que era uma igreja tradicional. E eu fui com uma bata comprida e uma calça comprida. Quando eu cheguei ali, aí, olha, eu sei que já começou assim, né? Todo mundo tinha oportunidade, menos o Espírito Santo de Deus. Agora vamos dar oportunidade para o irmão, agora para a irmã, e assim foi. E o Espírito Santo de Deus não tinha oportunidade. Eu preparei aquela palavra, sabe? A pastora Mara, e o pastor perguntava cadê a pastora Mara, e a pastora Mara estava ali, só que ele não sabia. Sabe por que ele não sabia? Porque eu estava de calça. Aí quando falaram para ele que aquela lá era a pastora Mara, ele chegou para mim assim e falou, olha irmã, mas você vai se trocar? Eu falei, não, né? Não, acho que não, por quê? Subir no altar de calça, falei, nossa, seria pior sem calça, né? Mas não, eu falei, eu ia assim, né? Então, aqui a mulher não sobe no altar de calça, tem que pôr vestido. Eu falei, caramba, eu não trouxe vestido na minha mala. Não levei, bispo, não levei. Um frio que tava. Sabe o que aconteceu? Não preguei. Levei aquela palavra e não preguei. Ele não deixou. A pessoa que tinha me convidado ficou sem graça. E eu falei, escuta, você não consegue pegar uma meia dúzia de mulheres para que a gente amanhã, pelo menos, possa dar uma palavrinha? Para não pegar os bispos, sabe uma coisa horrorosa? Eu tava sentindo uma coisa horrorosa. Eu falei, gente, eu vou embora daqui. Aí ela falou, deixa que eu vou arrumar uma meia dúzia de mulher. E ela conseguiu arrumar umas 10 ou 12, talvez, não me lembro, 15, vai. Bom, e a palavra era uma palavra de 4 dias. E o pastor não queria mais que eu entrasse na igreja, não, porque era muita coisa feia que eu fiz, né? Entrar de calça, nossa. Sabe o que aconteceu? Naqueles 4 dias, nós conseguimos 183 mulheres. Porque ali ela alugou lá um espaço, enfim, foi assim, ó, caindo mulher, caindo. E sabe o que aconteceu? As mulheres foram entendendo tantas coisas de Jesus, tantas coisas boas. E uma estava com calça, outra estava sem calça, outra estava com vestido. Quer dizer, então sabe o que eu entendi? Que era um propósito de Deus, sabia? Não era naquela igreja, era naquela sala. E assim foi. Mas, tá bom, ali era um propósito de Deus. Mas no cotidiano, no dia a dia, quantas coisas não acontecem na igreja
porque as pessoas padronizam. Isso pode, aquilo não pode, isso deve, aquilo não deve, isso aqui é pecado para todo mundo. Gente, nem todo pecado é pecado para todo mundo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela era viciada em ler gibi. Mas viciada assim de largar trabalho, de largar estudo, de largar namorada, de largar tudo para ficar lendo gibi lá. Mas lia. Lógico que para ela era pecado. Era pecado ler o gibi? Não, era pecado o domínio, que ela se permitiu entrar. É pecado para eu ler gibi? Não. Eu nem sei se fala gibi hoje. Nossa, eu condenei a minha idade. Fala também. Fala gibi? Fala. Fala. Se eu for ler gibi, é pecado? Não, eu nem gosto. Mal vou folhear 2, 3 folhas e vou largar do lado. Então, por quê? Porque não me domina, mas dominava aquela pessoa. Então aquela pessoa ela tinha que tomar uma atitude. Ela tinha que ter uma atitude diferente para ter um resultado diferente. Eu, se ler um gibi, nada vai acontecer. Se ela pegar o gibi e começar a ler de novo, provavelmente ela vai estar presa, vai voltar a estar presa na mesma teia que um dia ela teve. Então se a gente, como líder, não conseguir entender que existem pecados para uma pessoa que pode não ser pecado para mim e padronizar tudo, nós vamos estar reféns e presos às coisas que não nos fazem bem e que não nos trazem uma transformação, que é a transformação que Jesus Cristo quer. Né? E isso invadiu a igreja de uma forma que me parece que hoje em dia é moda ser evangélico, desde que eu possa ser o que eu queira. Né? Desde que eu possa ser da minha forma, que eu não preciso mudar. O verdadeiro evangelho, ele muda, mas ele não anula. O verdadeiro evangelho, ele te coloca numa posição de vencedor, não de imitador de modas passageiras. O verdadeiro evangelho, ele traz dentro de você uma força que você pode resistir à tribulação, como você pode agradecer a bênção ou não. Ele não faz você buscar a bênção, mas ele faz você ter intimidade com o abençoador. E isso é muito importante. Mas, infelizmente, a gente não vê isso sempre nas igrejas. E a gente vê as pessoas carregando seus pecados de estimação, carregando as suas deformidades e engordando sentado em cadeiras de igreja, porque não fazem nada para se transformar, não transformam, mas continuam assistindo como se tivessem com as mentes engaioladas, uns bastidores horrorosos de igrejas. E aí, entrando um pouquinho nesse tema, eu entendi que Deus colocou no meu coração, e acho que no teu também, essa coisa de a gente estar fazendo uma igreja que serve não para rotular, mas para libertar cada um da sua forma. Não de uma forma rotulada, que a gente possa ter uma intimidade com Cristo de tal forma que você possa, em todos os momentos, saber que Ele está lá. Você não precisa estar na igreja só para Ele estar lá. Você não precisa estar falando aqui só para Ele estar lá. Você precisa estar com Ele. Você precisa, todos os momentos, ter uma intimidade tão grande com Ele, que você sabe, Ele está aqui comigo. Eu sinto que Ele está aqui comigo. Seja varrendo, trabalhando, varrendo a rua, limpando a casa, sendo médico, enfim, Ele está ali com você. Quando você consegue conectar, ter essa conexão com Deus de tal forma que não interessa onde você esteja, não interessa o que você esteja fazendo, Ele está ali. Sabe o que você é? Igreja. Você é uma igreja sem parede. Você é uma igreja que está ali para servir. E, infelizmente, bispo, eu pelo menos, me desculpe se eu estiver errado, eu quero que você fale, o que você acha disso? Eu não sinto isso mais hoje nas igrejas. Olha que eu fiquei muitos anos, e como eu fiquei na área de cura interior e libertação, as pessoas vêm arrebentada, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, nas suas vidas pessoais, bispo, arrebentada. E sabe o que dá a impressão? Que a gente tem que pegar essa pessoa e fazer dela, dessa deformidade dela, um pecado de estimação. Ou não, né? A gente tem que fazer ela que ela entenda que ela tem que ser liberta disso. É pentear a alma, né? Entendeu? É pegar a pessoa Você tem que abrir essa gaveta e pentear essa alma ao invés de tratar essa Quantas alma. gavetas essa alma não tem que está
fedidinha, tem coisa para tirar, tem coisa para sair, mas parece, sabe, que as pessoas da igreja querem fechar essas gavetas e deixa como tá e vamos caminhando. É porque, sabe? Mara, esse tipo de abordagem, primeiro que dá muito trabalho. Sim, sim. Eu estou falando no sentido de trabalho, sim, dá sim, trabalho. dá mesmo. Em segundo lugar, é que nem sempre essa chamada organização, ela quer, vamos dizer assim, quer ter esse trabalho que vai emperrar e vai segurar aquilo que essa organização tem por realizar, por fazer, conforme os projetos, os objetivos, A pressa, né? as metas, e, enfim, uma série de coisas. Sim. Né? E lamentavelmente se passa e se rotula. E esse avivamento, porque agora onde você vai tem uma igreja. Ótimo. Eu acho que no lugar de um bar é melhor ter uma igreja, sei lá. Claro. Né? Mas, então já que você tem igreja, seja uma igreja, por favor. Gente, você tem uma igreja? Seja uma igreja. Seja uma igreja do coração de Deus. Sabe? Que você possa buscar a estatura do varão perfeito. Meu Deus! É tão maravilhoso quando você entende que tem tanta coisa para realizar em Jesus, mas tem tanta coisa para você buscar em Jesus. Isso transforma, né? Atitudes iguais, atitudes diferentes, resultados diferentes. É mais ou menos isso que a gente tem que falar. Não é isso, Bispo? Exatamente. É a temática do Einstein, né? Você, se fizer sempre a mesma coisa, sempre vai ter o mesmo resultado. Né? Então, nós temos que trabalhar isso exatamente para, já que estamos passando por toda essa situação desesperadora, trágica, pelo mundo e principalmente aqui no Brasil, por tudo aquilo que a gente está pensando. Mas o que pode ser de bom a pandemia para também, né, Bispo? Do outro lado, sempre a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então, enxergarmos de uma maneira que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, porque o Senhor está sempre na direção de todas as coisas. E se Ele permite algumas coisas, é exatamente para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar, mas também para nos capacitar a enxergarmos da maneira que Ele deseja que enxergue. Porque o nosso Deus é um ser futurista. Ele sempre olha para frente. O nosso Deus não olha para trás, Ele olha para frente. Né? Quando você sabe que, como a Bíblia foi escrita numa cultura oriental, né? Então, o que, por exemplo, os chineses fazem, ao contrário da gente. O chinês, quando ele está olhando para o futuro, em termos de como se estivesse encenando, olhando para o futuro, está olhando para frente, né? Isso é o que a gente pensa. Não, o oriental não. O oriental, ele olha para trás. Por que ele olha para trás? Porque ele segue para o futuro de costas. Porque ele olha para trás? Porque ele vê até onde ele chegou. Aonde ele estava e até onde ele chegou. Isso é demais, hein? Então, essa é uma cultura. E nós também precisamos olhar para frente exatamente como a palavra diz. Né? Trazendo à memória aquilo que me dá esperança e seguindo para o futuro. Amém. Nós temos aqui na história, e eu sei porque eu estudei a respeito durante muito tempo, nós temos na história uma situação aqui no Brasil. Eu falava outro dia com o pessoal aqui. Para cada 200 pessoas que estão dentro de uma igreja, significa que já passou por aquela igreja, de maneira assim, qualquer estado do Brasil, já passou por aquela igreja 600 pessoas. Das 600 pessoas, 200 ficaram, mas 400 ficaram do lado de fora. Então tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Que igreja no grego significa do lado de fora. E nós temos essa preocupação. Por que estão do lado de fora? Qual a razão? É pura e simplesmente por foro íntimo? Porque desejou ficar do lado de fora? Ou porque está do lado de fora porque não encontra mais ambiente do lado de dentro? E nós, como instrumentos de Deus, como corpo de Jesus Cristo, nós precisamos agir no nome realmente desse pastor da ovelha perdida, que eu sempre falo que é o pastor do Salmo 23. É esse pastor que deseja que nós possamos, como ele, e nós também, possamos ir
em busca dessa ovelha perdida. Amém, amém, é isso. Então, é esse trabalho, é essa disposição e essa responsabilidade que nós temos, certo, pastora? Certo, e eu queria falar rapidinho, se é possível, não sei, o pessoal da técnica que está, o nosso trabalho vai ser isso mesmo, igreja sem parede, gente, a gente vai, vem com a gente, nós vamos ter tudo que uma igreja tem, só não as paredes, o coração cheio de amor para dar, busca direto no Espírito Santo de Deus, caminhar com você, se você permitir. Que mais, bispo? Ajuda aí. E termos aquilo que é fundamental. A Bíblia chama isso de os rudimentos da palavra. A palavra sempre norteando toda a nossa história de vida, nossa convivência, nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida cívica, né? Cívica, como claro, cidadãos claro. do nosso país, do Brasil, a nossa responsabilidade como igreja, para que nós possamos viver isso que a pastora estava falando agora há pouco. E vivermos a verdadeira estatura do varão perfeito. Pois é. A verdadeira estatura de Jesus Cristo. Né? E isso precisa de um processo. Um caminho. É uma caminhada maravilhosa, um trajeto maravilhoso. E nós queremos convidar você, claro. Porque é para a liberdade que a gente foi chamado. Que delícia! E a Bíblia diz que se eu fui chamado para a liberdade, eu não devo mais me submeter a jugo desigual. Isso aí. Então, eu sempre falo, pastora Mara, Jesus pagou a nossa dívida, depois Jesus nos comprou e depois Jesus nos alforriou. Então, hoje, se eu quiser, eu sou propriedade do Senhor Jesus. Mas se eu não quiser também, não tem problema. Né? Mas Ele me comprou e me alforriou. Ele pagou a minha dívida. Então eu não posso aceitar mais viver debaixo de qualquer jugo que seja. Ótimo. Principalmente do jugo da religião, das práticas, como você estava falando, das regras, que na maioria das vezes é um aquário. As pessoas estão lá dentro daquele aquário e vivem naquela retroalimentação, mas não saem dali. Aquilo, gente. E esse mar de Deus é tão maravilhoso, né? Tem tanto mais para viver de Deus, tanto mais, tanto mais. Meu Deus, vamos buscar a essência de Deus, né, bispo? Exatamente. A verdadeira essência. Eu acho que é isso. A gente queria falar muito mais, mas parece que o tempo é limitado. Eu acho que tem mais um tempinho, né? Não sei. Bom, então eu só queria falar para você, continue acompanhando a gente no Instagram, novidade, né, no Facebook. A gente vai agora trabalhar isso. E vocês vão trabalhar conosco, de maneira orgânica mesmo. Muitas coisas a gente precisa aprender, desenvolver, muitas coisas a gente precisa alterar, mudar, né? E estamos à disposição do corpo de Jesus Cristo, desse corpo místico, maravilhoso, especial, que o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário. Então, vamos viver aquilo para o qual um dia o Senhor nos deixou vivos. Então a vida e o dia são maravilhosos porque são dons de Deus, são dádiva do Senhor. E todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Amém. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Isso mesmo, amém, amém. Glória a Deus, obrigada, muito obrigada por vocês participarem aqui conosco. Diariamente o bispo já faz uma palavra linda, maravilhosa. É um estudo linear, não, bispo? Linear. Todo você tá dia, onde agora? De maneira sistemática. Mas você está onde, Mateus? Seletiva Mateus. Estou em Mateus capítulo 23. Então, e assim, uma palavra, ele fala de uma forma bem legal, bem esclarecedora, sem o menor compromisso, a não ser com o nosso Deus. Vai lá, nesse mesmo canal, né? Nesse mesmo endereço, todos os dias, 10 horas da manhã, domingo, às 10 e às 4h30. Eu estarei providenciando, eu vou sempre, pelo menos uma vez por semana a princípio, depois aumentaremos isso, um papo com as mulheres, de cura, de frustração, de coisas que acontecem com a gente no dia a dia e que influencia demais com o nosso relacionamento em Deus. Teremos outras pessoas envolvidas conosco, que estão chegando, que nós estamos conversando. Mas o que a gente quer verdadeiramente é que você não só esteja com a gente, mas que você principalmente esteja com Deus.
Amém? Amém. Então Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. O Senhor te deu uma noite maravilhosa, um finalzinho aí de terça-feira e também uma quarta-feira maravilhosa. O Senhor esteja sempre sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Olha, todo dia estou orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, pelo nosso país. Então, nos acompanhe, se quiser mandar pedidos de oração. Sim, e com tudo certeza. mais. E que o Nos Senhor contate. esteja te prosperando sempre. Você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Muito obrigada ao Music Art, esse espaço maravilhoso que nos cedeu carinhosamente para essa obra de Deus maravilhosa. Douglas Bastianelli, Milena Bastianelli, ó, amo vocês de paixão. Muito Bom, obrigada. fala todo mundo então agora. Bispo Antônio, Daniela, minha querida, o William, que ele é importado de Goiás, hein? De Goiás ele é importado, tá aqui da técnica. Gente, estamos trabalhando aqui atrás. Tô me sentindo uma artista. Nossa, é um negócio muito estranho. Deus abençoe você. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo pra Fica na vocês. paz. Tchau, Tchau, tchau. tchau.